Meus amigos, um grande abraço para vocês desde Venezuela do Sul, Caracas do Sul. As pessoas gostam disso, né? Em breve, estamos realmente indo. Olha, vocês não estão tendo uma ilusão de ótica, não, viu? Não é uma ilusão de ótica, não é um descuido meu, é porque o navio está, o barquinho do governo está afundando, o tchatanicazinho, o catanicazinho está afundando. Olha a proa, olha a proa. Suportem aí. Está afundando o troço. Está afundando o troço. Muito bem, meus amigos, o pique, vocês sabem, houve a batalha do pique. Houve a batalha do pique. Vejam, numa democracia plena, as pessoas podem refletir, debater, falar, claro, nos limites claros da legislação. As pessoas podem pegar o artigo 5º da Constituição de 88 e falar liberdade de expressão. E mais do que isso, também liberdade da iniciativa, liberdade da iniciativa econômica, né? Que é o livre empreendedorismo, né? Muito bem. Vocês sabem, a polêmica estava grandiosa, imensa polêmica. O governo havia, vamos dizer assim, por meio de uma instrução normativa da Receita Federal, havia determinado, sim, monitoramento das transações, vamos dizer assim, bancárias de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Vocês sabem, o governo queria saber o seguinte, olha aí, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Nós queremos verificar se, muito bem, os seus ganhos declarados ao leão são compatíveis com aquilo que você anda gastando. Monitoramento. Porque se não for, vai acontecer aquilo que sim, já está previsto na legislação. Aí sim, está previsto, sim. O sujeito vai ser autuado, se tiver em descompasso, se a pessoa não declara, legou, então vai ser autuado, multado, etc. E aí, estabeleceu uns limites ali, olha o seguinte, limites de 5 mil para pessoas físicas, 15 mil para pessoas jurídicas, a partir disso vai ser, vai querer mais esclarecimentos. Bom, nunca se disse que se estava criando o imposto sobre o PIC. Não, nunca se disse isso. Nunca se disse isso. O que realmente esta instrução normativa, que já estava em vigor para as movimentações, transações, etc., desde 1º de janeiro desse ano 2025, o que, obviamente, a consequência inefável, direta, objetiva desta instrução normativa é que, de fato, para muitos milhões de pessoas que fazem a microeconomia deste país, estas pessoas, de fato, iriam cair na malha fina, consequentemente, no devido momento. Isto causou, de fato, um pânico na população. E exatamente naquela população, naquele extrato social, naquela fatia populacional, que de fato até 2022 significava o grosso da votação do Dr. Luiz Inácio e de seu grupo, que aí está agora. Houve de fato, os brasileiros foram surpreendidos com essa instrução normativa e houve grande repercussão. É claro que a versão do governo, a narrativa do governo, é que algozes do povo manipularam o povo para que o povo tivesse esta reação. Veja, as pessoas gravaram vídeos espontâneos em suas casas, reagindo a isto e tudo mais. E nas últimas semanas, nos últimos 14 dias, porque isso está vigendo, está em vigor, valendo, nos últimos 14 dias,
as movimentações PIX tiveram os menores índices, ou seja, o menor uso desde a criação do PIX. As pessoas deixaram de fazer PIX. Mais do que isso, porque o monitoramento das transações, das entradas e saídas, não apenas do PIX, mas de cartão, débito, crédito, açougues, pequenos microempreendedores, etc. Todo mundo começou a colocar lá. Pá, não aceito PIX. Pá, não aceito cartão de crédito. Pá, não aceito débito. Pá, só dinheiro. Ouviu-se falar até que talvez o governo fosse tentar demonstrar às pessoas que as pessoas deviam continuar aceitando essas outras formas de pagamento que não dinheiro, mas não pode. A legislação brasileira, lei específica, só obriga o fornecedor de produto e serviço a aceitar o dinheiro. Qualquer fornecedor de produto e serviço é obrigado, sim, a aceitar dinheiro. Não pode se negar a vender, a prestar o serviço ali para receber em dinheiro, moeda corrente nacional. Não pode. Todo mundo no Brasil, prestador de serviço, fornecedor de serviço, é obrigado a aceitar dinheiro. Não é obrigado a aceitar cartão. Não é obrigado a aceitar qualquer outro tipo de forma de pagamento. No dia a dia, o fornecedor o faz, claro, por uma liberalidade e, obviamente, porque quando você recebe por várias formas de pagamento, você incentiva aquele que está interessado no produto e serviço a comprar na sua mão e não comprar na mão de outro. Então, balela. O brasileiro só é obrigado a aceitar, aliás, a vender em dinheiro. No resto não é obrigado. Vende se quiser. E as pessoas estavam fazendo isso. Veja, o governo, isso é bastante bastante contestável. Inclusive parlamentares, no uso e no exercício dos seus mandatos. Gente, a imunidade parlamentar, material e processual. Parece que esquecemos que está na Constituição. Os parlamentares têm imunidade, são representantes do povo, por isso têm imunidade. E eles podem parlar, fazer o debate nacional. Havia parlamentares que já estavam tomando providências, inclusive para assustar o ato por meio de instrumentos próprios do parlamento. E alguns deles chamando a atenção para o seguinte: este tipo de monitoramento das transações dos brasileiros, que estava já acontecendo por força dessa instrução normativa da Receita Federal, estava restringindo direitos fundamentais dos brasileiros. E não se pode restringir direitos fundamentais de brasileiros por força de instrução normativa. Apenas a legislação do parlamento poderia fazê-lo. Então, já se preparava, e eu acho que vai seguir nessa senda, já se preparava ali a atos normativos, e aí eu me refiro a atos legislativos, leis, visando sustar essas investidas que vinham por meio de instrumento normativo impróprio. Ou seja, resumindo a história, dizia-se, esta instrução normativa invade a privacidade financeira e econômica das pessoas e não se pode fazê-lo por meio de um ato ministerial, por um ato da Receita, de um órgão. Ela afronta, e não é hábil para fazê-lo, afronta a privacidade. Sigilo financeiro, se dizia. Parlamentares dizendo isso, e alguns especialistas também. De outro lado, havia ali um risco iminente também de afrontar outro princípio, outro direito fundamental dos brasileiros, garantido por força constitucional, que é a livre iniciativa. O direito de você empreender. Vejam, meus amigos, ninguém aqui está dizendo que, a priori, a instrução visava taxar o PIX. Não se diz isso. Não se diz isso. Além disso, ademais, ninguém defende também
que não se recolha os devidos impostos. Ninguém defende a Soné, ninguém defende. Agora, a forma como o governo escolheu um instrumento, o instrumento que o governo utilizou, essa instrução normativa, para tratar de temas tão delicados, que causou esse pânico todo, foi, no mínimo, inábil. No mínimo, inábil. Então, o governo foi inábil na escolha do instrumento para fazer aquilo que supostamente pretendia fazer. Foi inábil também na comunicação. Aê, doutor Sidônio Palmeira, que chegou aí realmente pacificar nada, né? Arrogância, baixa a bola, doutor Sidônio Palmeira, ministro da propaganda do Lula, baixa a bola. O segundo homem também aí, o número 2 do Ministério do Haddad, baixa a bola também, viu? Nessa entrevista aí, baixa a bola. Ou seja, meus amigos, a coisa foi assim, feita de maneira atabalhoada, para dizer o mínimo, pelo governo. Então foi um instrumento utilizado para se promover o que supostamente se pretendia promover, a forma, comunicação zero com a população, que promoveu todo esse corre-corre, todo esse, vamos dizer assim, essa preocupação da população. E a pressão veio da população, não como a mídia está dizendo. Veio da oposição, não. Foi algo, inclusive, naturalizado. Então, veja, uma derrota imensa para o governo. Qual derrota? Revogou. Acabaram o Haddad então, nessa tarde, o Haddad revoga a instrução normativa, esta que já estava efetivando e autorizando o monitoramento das transações bancárias dos brasileiros, não só do PIC. Então, uma vez revogada, e foi revogada, o que está valendo agora? Se foi revogado o novo ato normativo, que estava em vigor desde 1º, volta a valer o que valia já há 20 anos. Então, uma vez revogado, e foi revogado na data de hoje, agora na tarde de 15/1, nessa quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, acalmem-se, brasileiros, pelo menos por hora. Suas transações, PIC, cartão, crédito, etc. não estão sendo monitoradas. Teoricamente, não estão sendo monitoradas, ok? Agora, o que disse o Haddad? Lula vai editar uma medida provisória. E nessa medida provisória estará constando ali, assegurado, que não se vai taxar o PIC, não se vai não sei o que o PIC. Não. Veja, mesmo se eles editarem a medida provisória, ainda assim continuará valendo o que já valia há 20 anos. Teoricamente, não se vai monitorar transações de ninguém. A medida provisória é como que esse conteúdo dessa medida provisória que eles estão anunciando é como um conteúdo assim para acenar. Ei, olha aqui, Lula está dizendo que não se preocupe não, o pessoal que estava em pânico do PIC, não sei o quê, ninguém vai taxar, ninguém vai monitorar por enquanto o PIC. Só que é o seguinte, estava muito rancoroso o número 2 da Receita Federal. Aliás, o número 2 do Ministério da Fazenda do Haddad. Ele que anunciou, eu revoguei e tal, porque houve um monte de fascínoras que propagaram isso e aquilo, e PPP, mas não venham pensar que acabou a guerra, não. Foi só um primeiro round. Vamos nos manter firmes para os outros rounds e tal. Veja, o governo está muito raivoso. São servidores públicos, são agentes políticos, não podem ficar, são pagos, estão ali para servir ao público. E o público, as camadas, inclusive, mais humildes de nossa população, que realmente são microempreendedores ali que trabalham a fio, duro, no pesado. Não sejam tão raivosos com a população. Haddad, que eu não sei o nome, esse número 2 do seu governo, do seu Ministério da Fazenda, o Sidônio Palmeira, ministro da Propaganda Nacional,
Não sejam tão raivosos. Lembrem-se, república, coisa, vem do latim, coisa, pública, é a coisa de todos. Então, e servidor público é servir ao público. Servir ao público cuidando da coisa de todos. E se todos, ou partes desse todo, têm direito de se manifestar? E a população, as camadas mais humildes se manifestaram neste episódio, que alguns chamam de a revolta do Pix. A revolta do Pix. Não sejam raivosos com os mais humildes, justamente esses que lhes deram tantos votos. Não sejam raivosos. São servidores, servem ao público. Respeitem os mais humildes. Ficam dizendo, por que falaram isso aqui? As pessoas não têm cérebro, é claro que elas têm. Vocês acham que as pessoas são tão manipuladas? É claro que não. Senão esse governo estaria com 70%, 60% de aprovação, quando na verdade estão com 50,4% de desaprovação. Pesquisa da Paraná Pesquisa de anteontem divulgada. E aqui eu aproveito para fazer um gancho, como está na moda dizer, um link. A derrota foi acachapante. Isso está na conta já do Sidônio Palmeira, ministro da Propaganda, mas sobretudo do Haddad e do Lula. E até o PT está dizendo, o Haddad nos colocou. Olha, o estrago está feito. Esta semana já próxima, já amanhã, pesquisas, vários institutos vão fazer a medida, vão medir os índices de aprovação e desaprovação do governo depois desse fato, que até agora não conseguimos medir ainda as consequências. E podem ter certeza, se o Paraná Pesquisa, nesta semana, já colocava 50,4% de desaprovação deste governo, vai subir muito já na semana que vem. É uma tendência. Chama-se pesquisa tendência. Estamos vendo uma tendência de aumento vertiginoso da desaprovação, tanto da figura presidencial como também do seu governo. O estrago na popularidade do Lula e do seu governo já vinha terrível. E com este episódio, muito provavelmente, não tem retorno. Há outra coisa. E essa outra coisa é derivação desse primeiro estrago. O estrago também vamos dizer assim, o estrago nas intenções de apoiamento eleitoral, o estrago eleitoral no campo aí do Lula que este evento causou também é gigantesco. Por que isso? Porque se pode já aferir isso. Porque vocês notaram o número incrível de visualizações que teve o vídeo postado pelo deputado Baixinho. Dizem que já 200 milhões de visualizações. Provavelmente até amanhã, após a revogação, isso vai bater uns 250 milhões. Doutor, nós não temos 250 milhões de habitantes. Sim, mas é porque tem pessoas que vêm várias vezes. Significa que o deputado Baixinho conseguiu a atenção de eleitores do Lula. Milhões de eleitores do Lula. Furou a bolha. E de graça, viu? O Sidônio, marqueteiro do Lula, o ministro da Propaganda, tomou posse anteontem, já está dizendo aí que ele vai precisar de abrir uma licitação de 200 milhões para contratar empresas para falar nas redes para o governo. Foi de graça. Foi de graça. Furou a bolha. O Nicolás arrastou com este evento milhões de votos do Lula.
campo conservador nesse evento. Agora, é hora de, então, tirar a armadura de influência aí, deputados, vestir a armadura de parlamentar e ir para o parlamento para preparar os próximos atos. Porque o vice do Haddad do Ministério da Fazenda já avisou, perdemos o round, mas a luta continua. Ou seja, eles não desistiram de tributar. E estão dizendo também, assim nós cometeram cremes e que mais cremes. A AGU do Messias, carteiro do Lula, já disse que vai acionar a PF. Não é por aí. Nós precisamos de paz, de amor e de delicadeza. Servidores públicos estão muito raivosos para cima da população que lhes paga. Senhores, se vocês não sabem lidar com o servir ao público e nem com a coisa pública que é a República, deixem isso daí. E vão, agora que já revogou o negócio, vão montar uma banquinha de cachorro-quente, um salãozinho de beleza. Agora que parece que não está mais sob risco, temporariamente, porque assim avisou o vice-rei do Haddad, do Ministério da Fazenda. Bom, dê seu like, inscreva-se, se já é inscrito, confira a inscrição, comente educadamente, criativamente e também compartilhe assim. Eu acho que esse vídeo vale que você vá na aba Seja Membro e torne-se membro.